E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia, e hoje nós falamos com a turma aí do 9º ano A e B do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, na aula anterior, no percurso 2, Economia Global, Transnacionais e Trabalho, nós falamos aí sobre os fluxos de mercadorias, o comércio global desigual e as transnacionais, certo? Bom, nós vimos que na atual fase da globalização, nós temos observado um rápido crescimento, na verdade um extraordinário crescimento no comércio internacional. E alguns fatores contribuíram para este grande crescimento, como a melhoria nos meios de transporte e de comunicação, a diminuição dos custos de frete, o rápido crescimento da população mundial, o aumento de rendimento de muitas famílias e a participação também de novos países no comércio internacional. Contudo, vale ressaltar, vale lembrar a vocês que o comércio internacional, no entanto, ele continua apresentando grandes desigualdades. Enquanto a Europa Ocidental, América do Norte e parte da Ásia, onde se concentra aí os 3 polos de economia mundial, tem grande participação no mercado internacional, nós temos países localizados aqui na América Latina e na África, por exemplo, que são países que ocupam posição marginais, ou seja, com reduzidos fluxos de importação e exportação. Bom, falamos sobre as transnacionais, que são essas empresas de alto nível de organização, que atuam dentro e fora do território do seu país de origem, por meio das filiais espalhadas por todo o mundo. E aí nós frisamos a importância que as transnacionais têm para a economia mundial, porque muitas dessas empresas, muitas dessas indústrias, dessas transnacionais, elas têm um valor de negócio muito mais alto do que países desenvolvidos, do que o PIB de países desenvolvidos. E aí quando a gente está falando de PIB, nós estamos falando de quê? Da soma de toda a riqueza produzida em um país no período de um ano. Se a gente levar em consideração a Walmart, uma empresa de distribuição dos Estados Unidos, em 2018, a Walmart produziu um valor de negócio de aproximadamente 500 bilhões de dólares, enquanto a Áustria, um país desenvolvido da Europa, produziu nesse mesmo período aí 416 bilhões de dólares em seu PIB, ou seja, a soma total de riqueza produzida na Áustria foi inferior ao valor adquirido com a Walmart, que era apenas uma empresa transnacional. Então por aí dá para a gente perceber a importância que essas empresas transnacionais têm para a economia e para a circulação de capital, certo? O poder dessas transnacionais, como nós vimos, é tão grande que essas empresas elas acabam sendo atraídas para países subdesenvolvidos. É óbvio que existem algumas vantagens para que essas empresas se instalem em países subdesenvolvidos, como a disponibilidade de matéria-prima, a mão de obra barata, mercados consumidores promissores para a expansão de seus negócios, leis e fiscalizações praticamente inexistentes nesses países, além das oportunidades, das vantagens oferecidas pelos governos locais para que essas empresas se instalem, como a redução ou até mesmo a isenção de impostos, o que acaba favorecendo com isso uma lucratividade muito grande para essas empresas. Bom, diante de todo o cenário que nós comentamos aí sobre esse comércio internacional e sobre as transnacionais, nós percebemos que as transnacionais elas são responsáveis hoje por uma nova forma de produção chamada de fábrica global, certo? Foi onde nós paramos aí na aula passada. Nós vamos falar hoje então sobre a fábrica global e a nova divisão internacional do trabalho. Então eu peço que vocês peguem o livro de vocês, abram aí na página 22 para que a gente possa dar continuidade à nossa aula. Mas antes, vamos fazer aquele velho ritual. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreve no canal, porque toda semana tem novidades para vocês. Clica no sininho para você receber a notificação e dá um joinha aí em nosso vídeo, ok? Bom, professor, o que é então uma fábrica global? Bom, quando a gente fala em fábrica global, nós estamos nos referindo a uma empresa, ou às empresas, de certa forma, transnacionais, que se caracterizam pela descentralização de sua produção, ou seja, cada etapa da produção de uma mercadoria ou de um produto, ela pode ser realizada em um país diferente. Isso de acordo com as vantagens oferecidas, tanto vantagens econômicas quanto vantagens fiscais, não é isso? Bom, com esse objetivo então de aumentar os lucros, as transnacionais industriais elas se apoiam
em uma forma de descentralizar a sua produção, ou seja, ela acaba se apoiando em uma forma descentralizada de produzir suas mercadorias, seus produtos. Em cada etapa desse produto pode ser desenvolvida em um país diferente, certo? De acordo com as vantagens que esse país vai estar lhe oferecendo. Bom, nessa cadeia produtiva, então, industrial, uma empresa transnacional, ela pode, por exemplo, fabricar um componente de seu produto em um país, produzir um segundo em outro e fazer a montagem desse produto em um terceiro país. Quer um exemplo? A fábrica da Nike. A fábrica da Nike pertence aos Estados Unidos, ou seja, é uma fábrica que foi fundada lá em 1971 nos Estados Unidos. Mas o tênis da Nike não é produzido nos Estados Unidos. O tênis da Nike é produzido lá no Vietnã. Por que no Vietnã? Porque é lá que tem a mão de obra barata. Vantagem para a produção do tênis. E os Estados Unidos faz o que, afinal? O design. Os Estados Unidos apenas faz o design dos tênis da Nike. Ele desenha, ele diz como ele quer o projeto, ele faz o projeto do tênis. Então, a tecnologia, o conhecimento, a qualificação profissional dos trabalhadores lá dos Estados Unidos trabalham para desenvolver a cada ano, a cada época, modelos novos de tênis. Tênis sofisticados, tênis diferenciado. Imagine aí que a cada produção vem um tênis com uma novidade diferente. Então, os Estados Unidos faz apenas o design do tênis. Essa é a função de lá dos Estados Unidos. A montagem do tênis é feita toda no Vietnã, porque a mão de obra lá acaba sendo mais em conta. E aí depois de produzido no Vietnã, esse tênis acaba sendo exportado para outros países. Percebem como funciona então a questão dessa fábrica global, essa divisão de trabalho, que é o que nós chamamos de DIT, certo? Bom, a fábrica global então, para que essa cadeia produtiva aconteça, junto com essas transnacionais, elas contam com uma eficiente estrutura na distribuição de suas mercadorias através do sistema de transporte e de comunicação. Isso só é possível, a fábrica global, ela só existe, só é possível acontecer, certo? Porque essas transnacionais, elas contam com esse eficiente sistema de transporte e de comunicação que nós temos graças às inovações tecnológicas. E aí a fábrica global, a cadeia produtiva, ela é desenvolvida, certo? Essa cadeia produtiva descentralizada, e as inovações tecnológicas, elas acabam intensificando fluxos comerciais. Ou seja, toda essa cadeia produtiva descentralizada de uma fábrica global e as inovações tecnológicas que sempre vão sendo empregadas nessas fábricas, nessas transnacionais, elas possibilitam grande crescimento de fluxos comerciais, fluxos de mercadorias, modificando com isso o mercado de trabalho, né, que acaba exigindo cada vez mais uma mão de obra qualificada, criando novas formas de desemprego também, que quanto mais a gente investe em tecnologia, a gente acaba gerando desemprego também. E aí, esse mercado de trabalho, a forte concorrência é uma característica marcante desse período, desse novo período que nós estamos vivendo na globalização, né? Ou seja, esse período leva com que as empresas busquem renovação das suas estratégias de produção e de comercialização dos seus produtos. E para isso, elas adotam novas tecnologias na produção, no processo produtivo. Para isso também, eles aumentam, de certa forma, eles precisam de uma demanda cada vez maior de profissionais qualificados, de profissionais criativos, de profissionais com maior nível de escolaridade, capazes de se adaptar constantemente a essas novas mudanças em todos os setores de produção, seja agropecuária, seja setor industrial, seja setor de prestação de serviço, ou seja, em busca de novas tecnologias e de novos conhecimentos. Então, esses profissionais hoje, todo profissional, ele tem que estar preparado, certo, para essas novas transformações, porque a tecnologia acaba nos exigindo cada vez mais, o mercado de trabalho nos exige cada vez mais, que a gente esteja por dentro dessas novas tecnologias. No entanto, em muitos setores, os trabalhadores eles têm enfrentado muita dificuldade para se manter nos postos de trabalho e conservar com isso a estabilidade de seus rendimentos. Isso porque parte das empresas hoje, né, a remuneração ela é por produção.
Quanto mais você produz, mais você ganha, certo? E isso coloca a situação que se estabelece o que nós chamamos de relação de trabalho flexível, né? Em que a carga horária, tempo de trabalho, seu tempo de trabalho é menos importante do que a qualidade e a produtividade do trabalho que você é capaz de realizar. Ou seja, o que importa é a qualidade do seu trabalho e a sua produtividade, e não a sua carga horária. Imagine que nesse momento nós, professores, estamos tendo um trabalho flexível. Nós estamos tendo essa aula com vocês de casa, nós podemos gravar nossa aula em casa, nós podemos escolher o melhor horário para estar gravando, nós podemos fazer uma aula ao vivo pelo Meet, online para vocês pelo Meet, mas a gente está escolhendo o horário, a gente está tendo um tempo flexível, nós não estamos trabalhando no tempo normal, com a nossa carga horária normal. Mas isso devido ao momento que nós estamos vivendo, que é da pandemia. E aí a pandemia nos fez, de certa forma, nos reciclar, repensar na nossa maneira de trabalho, nos deu outras possibilidades, né? Muitos profissionais tiveram que se adaptar a esse novo momento. Quantos profissionais da educação, por exemplo, não tinha, digamos assim, nenhum contato muito grande com computadores, com celulares, com essas tecnologias, em gravar vídeo, em editar vídeo, em fazer chamadas ao vivo, e tiveram que se inovar, tiveram que se adaptar a esta realidade. Faz parte do momento que nós estamos vivendo hoje. E aí esse momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia no todo o mundo, certo? Muitas profissões tiveram que se readaptar. E aí nessa flexibilidade também, quando a gente fala de trabalho flexível, muitas empresas, grandes empresas como a Google, como a Microsoft, essas empresas, elas contratam profissionais e na entrevista de trabalho, elas já perguntam logo qual é o seu melhor horário para trabalhar. Por quê? Porque é nesse horário aí que você vai ter uma maior produtividade. Muitas pessoas preferem trabalhar à noite, outras preferem trabalhar durante o dia, outros preferem trabalhar à tarde. Ou seja, esses trabalhadores que trabalham com horário flexível, certo? Que realizam esses trabalhos flexíveis, eles que escolhem o horário que eles vão trabalhar. Para a empresa, o importante é a produtividade, é a qualidade. Se você vai trabalhar 5 horas da manhã, 3 da manhã, 10 da noite, o problema é seu. Para a empresa importa apenas que você tenha uma produtividade dentro do que você está fazendo. Percebe a diferença? Essa flexibilidade, ela lhe dá a possibilidade de você escolher o seu horário de trabalho e de você escolher o local onde você trabalhar. Com isso, basta você ter um bom computador e uma boa internet. É a profissão que nós chamamos hoje de home office. Trabalho em casa. Você faz todo o seu trabalho em casa. Então, muitos escritórios aí contratam profissionais para fazer essa parte burocrática, essa parte logística, essa parte de dados, de informação, tudo de casa, sem precisar o funcionário estar indo para a empresa. O funcionário trabalha em casa. Óbvio, o trabalho flexível tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. A parte positiva é essa flexibilidade que você tem de escolher o local e o seu horário de trabalho. Você pode até escolher o dia também de trabalhar. Hoje eu não vou trabalhar, mas amanhã eu vou trabalhar dobrado para pagar o dia de hoje, certo? Mas tem um lado negativo. O lado negativo, em contrapartida, é o desafio que a gente tem, de certa forma, de manter um equilíbrio entre a vida profissional e o nosso trabalho. Que muitas vezes, se nós não sabemos também separar esse tempo dentro de casa, a gente acaba também se atrapalhando. Certo? Vocês têm uma imagem no livro de vocês que mostra aí um trabalhador de uma empresa online se distraindo, jogando durante o seu horário de expediente, ou seja, ele está no seu horário de trabalho, mas ele foi lá jogar um pouquinho para descontrair. Para esta empresa dos Estados Unidos, lá no Colorado, o importante não é a carga horária dele. O importante é que ele está tendo produtividade dentro do trabalho, ele está se distraindo, ele está se divertindo lá no seu horário de expediente, mas a produção e a qualidade do trabalho dele, ele não está perdendo com isso, ele está ganhando, muito pelo contrário. O trabalhador, ele está trabalhando muito mais à vontade, muito mais alegre, muito mais feliz, né? Porque está tendo este contato e acaba produzindo muito mais do que aquele trabalhador que está lá 8, 10 horas no trabalho seguido, sem descanso, só com horário de almoço para poder sair e nada mais.
certo? Então essa flexibilidade acaba contribuindo. Então esse é a ideia que nós temos desse novo formato de trabalho, né? Você tem que se qualificar, você tem que se profissionalizar, você tem que estudar, você tem que se dedicar à sua profissão. Do contrário, você vai ficar fora do mercado de trabalho. Bom, e aí quando você fica fora do mercado de trabalho, a gente tem aí o desemprego, não é isso? O aumento do desemprego na economia global. E esse aumento do desemprego, existem várias causas, na verdade, que contribuem para o desemprego. Mas nessa atual fase da globalização que nós estamos vivendo, a isenção dessas inovações tecnológicas no processo produtivo, ela tem contribuído muito para aumentar esse problema que é o desemprego, né? Existe esse tipo de desemprego, ele é chamado de desemprego tecnológico ou estrutural, que a estrutura da produção de mercadorias está sendo modificada pela tecnologia. Ou seja, a mão de obra ela está sendo substituída por máquinas, né? Por informatização, por automoção, né? Todo o processo produtivo hoje está sendo modificado. Muitas empresas dispensam trabalhadores para uso porque utilizam máquinas na produção dessas mercadorias. Que é um exemplo, o trabalhador rural, né? Antes, no passado, todo o trabalho agrícola era feito pelo trabalho braçal, desde a aração da terra, ao plantio até a colheita. Hoje nós temos máquinas que faz a aração, que faz o adubo, que faz o plantio, que faz a colheita. E aí quando se coloca uma máquina dessa para fazer todo o trabalho dentro de uma propriedade rural, quantos trabalhadores não perderam o emprego ali? Não é isso? Ou seja, nós estamos substituindo o homem por máquinas. Quantos computadores hoje faz serviço de milhares de pessoas que no passado tinham que estar lá fazendo tudo escrito, tudo manualmente, e hoje uma pessoa só mexendo no computador faz praticamente tudo aquilo. Se a gente for numa agência bancária, a gente vai ver a agência bancária hoje cheia de caixas eletrônicos, onde você pode fazer depósito, onde você faz transferência, onde você faz pagamento, onde você faz saque. No passado, para você fazer tudo isso, você tinha que ir de forma presencial à boca do caixa, para você fazer um pagamento, para você pagar uma conta, tudo de forma presencial. Hoje, você pode pagar até pelo celular. Você não precisa mais nem ir no banco para fazer uma transferência, você não precisa ir no banco para fazer um pagamento. De casa você faz tudo isso, basta ter um computador ou um celular ligado à internet. Percebe a mobilidade que a gente está tendo agora, a facilidade que a gente está tendo, só que toda essa facilidade, todo esse conforto gera desemprego, que é o que nós chamamos de desemprego tecnológico ou estrutural. Entretanto, é bom a gente lembrar que não é somente a introdução das tecnologias que vem gerando desemprego, certo? O desemprego estrutural ou desemprego tecnológico, como a gente chama, né? Mas sim a lógica do capital, porque por meio dessas novas tecnologias aí, o objetivo é você o quê? Economizar com pagamento de mão de obra e com isso obter mais lucros. O dono da fazenda lá que deixou de contratar 20 funcionários, deixou de pagar 20 salários. Deixou de pagar 20 13º salários, deixou de pagar 20 salários de maternidade, deixou de pagar 20 salários de férias para os seus funcionários. Imagina a economia que um empregador desse não tem, quando coloca uma máquina para trabalhar no lugar de 20 trabalhadores ou muito mais. Não é isso? E muitas máquinas dessas fazem trabalho de 100 pessoas. E faz um trabalho mais rápido, diga-se que de passagem. A produtividade das máquinas muitas vezes é maior do que a produtividade do trabalho braçal. Bom, ainda diante dessas dificuldades que são impostas pelo desemprego que nós chamamos de estrutural, soma-se ainda o desemprego conjuntural ou cíclico. O desemprego conjuntural ou cíclico, ele diz respeito à dispensa da mão de obra durante uma crise econômica, ou seja, um período em que as demissões elas são temporárias e os empregados eles são retomados aos seus postos quando a crise ela é superada. Que é um exemplo, mais uma vez, nós estamos vivendo aí um momento de crise econômica em nosso país e em todo o mundo gerado pela Covid-19, que obrigou muitas empresas a fecharem as portas, muitos hotéis, muitas fábricas, muitos restaurantes, muitos bares, muitos comerciantes fecharam suas portas durante a pandemia. Ano passado, hoje já estão reabrindo de novo, mas com horário moderado para funcionamento, sendo estipulado o horário de abertura e horário de fechamento, sendo estipulada a quantidade de pessoas que devem frequentar esses ambientes.
tudo isso contribui para uma redução de funcionários, de trabalhadores. Então essas empresas estão demitindo funcionários porque a demanda hoje está menor. Vamos supor aí um hotel que recebia aí por mês 100 turistas, hoje está recebendo, só pode receber 50 pessoas. Um restaurante que tinha capacidade para 200 pessoas, hoje só pode estar recebendo nesse mesmo restaurante 100 pessoas. Então vai haver a necessidade desse dono de restaurante estar contratando, estar com o mesmo número de funcionários dentro dos seus ambientes de trabalho? Óbvio que não. Ele vai fazer o quê? Demitir. Essa demissão, então, é uma demissão conjuntural pelo conjunto das situações, da situação que está vivendo, e é chamado de cíclico porque é uma situação que você volta, você é demitido temporariamente e depois você é recontratado quando a crise ela passa. É óbvio que isso acontece quando você tem carteira assinada, quando você está trabalhando para uma empresa que não fechou as portas, porque muitas empresas durante a pandemia, elas fecharam definitivamente as portas. Os seus donos abriram falência total, então essas pessoas que trabalhavam lá ficaram completamente desempregadas. E aí isso acaba gerando também, de certa forma, uma outra crise econômica, que é a grande quantidade de trabalhadores desempregados no país, certo? E aí, para dar um exemplo do desemprego tecnológico e estrutural, vocês têm aí a imagem no livro de vocês, a imagem A e a imagem B. Na imagem A nós vemos aí uma fábrica de automóveis em 1923, onde a gente percebe aí que nesse momento aí, em 1923, não havia ainda um maquinário moderno, nem robôs operando a montagem dos automóveis. Já na segunda imagem, na imagem B, a gente já observa que a gente já não vê mais nem pessoas aí. A gente só vê máquinas e robôs, maquinários e robôs trabalhando na montagem de automóveis, para a gente perceber aí essa inovação tecnológica na produção de mercadorias, de produtos, o que acaba gerando o desemprego tecnológico. Bom, como consequência desse desemprego, nós temos aí diversos problemas, Existem consequências também do desemprego. O Brasil, como em diversos países do mundo, inclusive países desenvolvidos, o desemprego é uma realidade que afeta trabalhadores e muitas famílias. E existem consequências para esses trabalhadores e para essas famílias. E aí nós podemos citar, por exemplo, a desestruturação de muitas famílias, no convívio familiar. Muitas famílias que uma ou outra pessoa acabam perdendo o emprego, elas entram em conflitos, porque elas não têm condições de trabalhar, porque elas não têm mais como colocar o pão dentro de casa, então acaba gerando um conflito, discussões. Muitas famílias terminam também durante esse período de desemprego, certo? Vamos imaginar aí que um casal, os dois trabalham e aí o marido perde o emprego, não consegue um novo emprego, a mulher está sustentando a casa sozinho, aquilo é desagradável para o marido, aquilo não é confortável para a mulher, e aí acaba criando um conflito e nós daqui a pouco temos uma separação, e o motivo? O desemprego, certo? Essa desestruturação familiar, eles não estavam preparados para aquela situação. Um outro problema são as relações sociais. As relações sociais com outras pessoas, com a nossa família, com a sociedade de forma geral. A violência que acaba aumentando, porque o desemprego acaba gerando com isso uma certa violência, principalmente relacionada a assaltos, a tráfico. Quantos trabalhadores aí perdem seu emprego e acabam entrando no mundo da criminalidade? Ou seja, uma coisa não justifica a outra, mas são fatos, são realidades, não foge da nossa realidade. Uma outra consequência é o trabalho informal. São os trabalhadores que não têm garantia trabalhista, aqueles trabalhadores ambulantes, aqueles que trabalham na feira, aqueles que trabalham vendendo coisa de porta em porta, são os trabalhadores informais, que não têm direitos trabalhistas garantidos. E um outro problema ou consequência do desemprego são os traumas psicológicos, Esses são os mais comuns. Geralmente, quando as pessoas perdem o emprego, ficam desempregados, não conseguem mais voltar para o mercado de trabalho, muitas delas entram em depressão. Quantos pais de família aí entram em depressão porque acaba perdendo seu emprego, porque vê os seus filhos, porque vê a sua família passando necessidade e ele não pode fazer nada, ele está de mãos atadas, ele não consegue colocar nada dentro de casa. Isso é desesperador. Se para nós que trabalhamos, chega ao final do mês, às vezes, a gente está com dificuldade, a gente não consegue pagar todas as nossas dívidas e a gente já fica, de certa forma, preocupado. Imagine para um pai de família que tem lá 1, 2, 3 filhos e está desempregado e não tem condições de colocar nada dentro de casa.
Isso leva à depressão. Então, os traumas psicológicos, e eu não estou falando só de pais de família não, quantos adolescentes aí entram em depressão também por falta de trabalho, porque vê tudo que ele quer adquirir, que ele quer comprar, não vê expectativa de uma vida melhor porque está desempregado e aí entra em depressão. Então, todos esses problemas aí são consequências do desemprego. E a gente tem uma estimativa que nos países desenvolvidos, cerca de 80% do desemprego ele é causado justamente pela implantação das novas tecnologias. Implantação dos maquinários, da informatização acaba gerando um desemprego muito grande. São países de alta tecnologia, que têm uma tecnologia bastante avançada. Então, eles utilizam essas novas tecnologias no setor produtivo, no sistema produtivo, o que acaba gerando com isso o desemprego tecnológico e estrutural. Sem falar nesse setor aí, nós temos 20% da população desempregada, que está, de certa forma, voltada aí para o desemprego conjuntural, quando as transnacionais, elas de certa forma são transferidas para países subdesenvolvidos, gerando com isso também um desemprego muito grande em alguns países desenvolvidos. Então, muitas das empresas que estão dentro de países desenvolvidos, o país sofre alguma crise econômica ou a própria empresa está passando por uma crise econômica, e aí para se ver livre dessa crise econômica, ela acaba transferindo a sua empresa para um país subdesenvolvido, para um país pobre. Só que ela não leva os seus trabalhadores, os trabalhadores acabam sendo demitidos. Um ou outro vai porque tem uma grande qualificação profissional, certo? Porque é um profissional qualificado, acaba acompanhando a empresa. Mas os demais, que não têm toda essa qualificação, que são peões, digamos assim, que não têm toda essa qualificação profissional, acabam perdendo o emprego e ficam desempregados, fazendo parte, então, do desemprego conjuntural, certo? Bom, o que nós devemos entender é o seguinte, que a revolução técnica científica e informacional, ela vai prosseguir o seu curso, ela não vai parar. A cada ano, a cada período que se passar daqui para frente, mais tecnologias, mais inovações nós vamos ter e mais desemprego vai ser gerado por digamos assim, esses avanços tecnológicos. Contudo, cabe a nós, enquanto profissionais, estar se qualificando, está cada vez mais procurando melhoria dentro da nossa profissão. Ou seja, novas profissões vão ser criadas daqui para frente. E nós vamos ter que ter profissionais qualificados para isso. Cabe então às crianças de hoje, os jovens de hoje, estudarem e se prepararem para esse novo mercado de trabalho que está vindo por aí. As escolas têm que se preparar também para, de certa forma, contribuir com essa formação desse novo funcionário, desse novo mercado de trabalho que já está presente dentro da sociedade e vai continuar, digamos assim, evoluindo daqui para frente. Mas sem deixar de lado, lógico, a solidariedade, a ética, o respeito, as diferenças, o meio ambiente, tudo que já é trabalhado dentro do currículo normal, mas se preparar para trabalhar com essas questões mais inovadoras, que vai ser o que o mercado de trabalho vai estar exigindo daqui para frente. Bom, e para finalizar a nossa aula, nós falamos aí sobre a globalização e o capital financeiro, né? Com a globalização, houve também o aumento dos fluxos de capitais financeiros em todo o mundo, por meio das das operações realizadas por bancos, por empresas, por agências, por escritórios, por corretores de ações, de títulos, né, que são espalhados por todo o mundo. Ou seja, cresceu o fluxo de mercadorias. Crescendo o fluxo de mercadorias em todo o mundo, consequentemente nós vamos ter também um fluxo de capital, de dinheiro circulando em todo o mundo, de um país para o outro, consequentemente. Seja por meio de bancos, de empresas, de agências de escritório, o dinheiro vai estar circulando, o capital ele vai estar circulando de uma área, de um país para o outro. A globalização financeira, ou capital financeiro como a gente chama, favoreceu o capital especulativo. Bom, capital especulativo é um recurso investido, né, com o objetivo de obtenção rápida de lucro em uma operação de compra e venda de moedas, de ações ou de commodities, certo? Como funciona? Os especuladores de moedas e ações, por exemplo, ou seja, as pessoas ou as instituições que trabalham com especulações financeiras, possuem grande poder
de compra, né? Tem grande poder aquisitivo e adquirem, por exemplo, milhões de dólares em moedas nacionais que acabam sendo desvalorizadas, quando estão desvalorizadas. Vende essas moedas quando elas são valorizadas novamente. Como assim comprar moeda, professor? Bom, eu posso comprar o dólar hoje, o dólar teve uma queda, esses especuladores vão lá e compram dólar. Depois o dólar teve uma subida, ele vai lá e vende o dólar, ou seja, ele comprou o dólar hoje, vamos supor, está valendo aí R$5. Amanhã ele está valendo 4, eu vou lá e compro o dólar, compro um monte de dólar, troco, vamos supor, real por dólar. Daqui a 2 dias o dólar subiu para R$6, eu vou lá e vendo o dólar novamente, ou seja, eu estou lucrando a partir da moeda que está sendo desvalorizada e valorizada ao mesmo tempo. Então esses especuladores têm essa função, ver as moedas que estão tendo uma queda no seu valor, compra essas moedas, quando essas moedas aumentam o valor, eles vão lá e vendem novamente, né? Com as ações das empresas acontecem praticamente a mesma coisa, só que as ações das empresas são realizadas nas bolsas de valores de todos os países. Nós temos aí na figura 17 a imagem que representa aí as 15 maiores bolsas de valores do mundo, onde nós temos aí no Brasil, como a gente identifica aí, a BM e F-Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, né, que está entre as 15 maiores do mundo, que são responsáveis pela negociação de ações de empresas. Ou seja, a compra e venda de ações, ela apresenta 2 fases, né? Por meio da venda de ações, a empresa ela pode pegar o dinheiro, né, para se modernizar e para aumentar também a sua capacidade de produção. Isso aí, não é isso? Bom, entretanto, existe uma segunda fase, que é a especulação do valor das ações, ou seja, quando o valor dessas ações de uma dessas empresas aí, o valor está baixo, os investidores, percebendo que ela pode apresentar um aumento, uma lucratividade no futuro, eles vão lá, compram essas ações em um dia e acaba vendendo no outro dia, logo em seguida, né, quando há uma valorização, obtendo com isso um lucro muito grande e muito rápido. Quer um exemplo? Vamos lá. Eu sou dono de uma empresa. A minha empresa, ela valia aproximadamente aí 150 milhões de reais. Só que eu passei por uma crise econômica, eu não estou conseguindo produzir, eu estou tendo uma concorrência muito grande com empresas que surgiram, que estão tendo uma melhor produtividade, uma maior venda, e eu tomei um prejuízo, a minha empresa caiu de 150 para 100 mil dólares o valor de especulação dela. E eu preciso me modernizar, mas eu não tenho capital. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar algumas das ações da minha empresa para serem vendidas. Bom, eu tenho 100% das ações, a empresa é só minha, mas eu não tenho dinheiro para investir mais na modernização da minha empresa. E eu preciso dessa modernização para concorrer com outras empresas do mesmo ramo. Eu vou lá e coloco 50% das minhas empresas, 50% de minha empresa para ser vendida na Bolsa de Valores. Bom, os especuladores vão lá, 1 ou 2 ou 3, se interessam em comprar minhas ações. Então, se eu estou botando 50 para vender, eu posso vender para 2 agentes, para 2 empresários aí, para 2 especuladores. Eu posso vender 30% de uma ação para um, 30% para outro. Bom, se a minha ação hoje está valendo 100 mil dólares, 100 mil reais, e eu vou vender 50%, eu vou estar vendendo então 50 mil reais, certo? O valor desses 50% de minhas ações vale 50 mil. Alguém comprou aí 30%, me pagou 30 mil, outro comprou 20%, me pagou 20 mil. Bom, eu já tenho 50 mil para investir, né, na modernização e no aumento da produtividade da minha empresa. Bom, pronto, tenho 2 sócios agora. Minha empresa, com esse valor que eu consegui modernizar, que eu consegui aumentar a capacidade de produção, provavelmente ela vai render lucro já daqui para frente. O que é que acontece? Esses 2 especuladores que compraram aí 30% e 20%, eles podem pegar e vender, passar adiante as ações deles para outros, vendendo a preço muito mais alto, porque eles já sabem que a minha empresa vai ter uma lucratividade no futuro. Então, isso quer dizer que a minha empresa já vai estar sendo valorizada no mercado, na Bolsa de Valores. Então, ele compra por um preço em um dia e pode vender essas ações por um preço muito mais alto 1, 2 dias depois, e com isso eles acabam tendo uma lucratividade muito grande, sem, no entanto, precisar esperar os resultados da empresa para ter lucro. Ele pode lucrar vendendo novamente essas ações. Bom, e o Brasil ele está inserido então entre esses países que têm esse grande capital financeiro aí. O Brasil está entre as 15 maiores bolsas de valores do mundo e tem um capital, digamos assim, um capital financeiro
circulando muito rápido dentro do nosso país. Quando a gente fala desse capital financeiro, quando a gente fala dessa circulação e dessa globalização de finanças, é porque o dinheiro hoje ele é praticamente virtual. Muitas vezes a gente nem pega nesse dinheiro mais. Toda transação comercial que a gente faz online, né? A gente faz virtualmente. A gente compra com dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito ou cartão de débito. A gente vai no mercado, não precisa mais levar dinheiro, basta levar o cartão, fazer um débito ali. Se a gente vai comprar parcelado, não precisa mais tá pagando todo mês indo na loja pagar, não. Você passa no cartão de crédito, divide, parcela para quantas vezes você quiser. É um dinheiro de plástico. E o dinheiro virtual é o quê? Eu faço transferência, eu faço pagamento, eu faço um Pix. Hoje a possibilidade da gente... A gente tem até bancos hoje que são bancos virtuais, que não tem mais um banco físico, ele só existe de forma virtual. Você abre uma conta online mesmo pelo celular, pelo computador, você deposita dinheiro ali virtual, você recebe dinheiro virtual, você paga a conta, mas se você quiser sacar, óbvio que você pode também, só vai fazer uma transferência para um banco físico, você consegue fazer o saque do seu dinheiro em espécie, em papel, como a gente chama, não é isso? Mas tudo hoje é virtual. Então nós vamos chegar a um determinado momento que não vai ter mais cédula de dinheiro não. Todo o dinheiro que a gente vai acabar movimentando daqui a alguns anos, algumas décadas, vai ser tudo virtual. Toda a movimentação financeira vai ser feita de forma virtual e os bancos vão existir apenas para fazer aplicação desse dinheiro, mas dinheiro de papel mesmo a gente nem vai mais pegar daqui a algumas décadas, devido a todo esse avanço que a gente está tendo em tecnologia, certo? Bom, tudo isso graças ao quê? Ao processo de globalização criado por essas novas tecnologias que a gente está tendo agora e esse avanço tecnológico que nos possibilita ter esses momentos como a gente está tendo agora, certo? Não só de aulas virtuais, mas ter toda essa possibilidade de comunicação, de se deslocar com maior facilidade de um lugar para o outro. E as transnacionais elas vêm contribuindo muito para todo esse avanço tecnológico, todo esse processo de globalização e todo esse rendimento na produção do comércio internacional. Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Tenham um bom final de semana e até a nossa próxima aula de Geografia. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. De contribuir, se ocuparam exclusivamente de fornecer matéria-prima, ou seja, eles ficaram à margem. O Brasil vai ter a vantagem porque a tecnologia do Brasil é mais avançada para essa. Não, adultos. Ela pode não. Então, de aumentar os lucros e nome de desemprego estrutural ou não. Não dá não.